Bom dia, Raíssa. Terceiro ano. Raíssa, aluna nota 10. Só botar a presença aqui. Bom dia. Gostou da prova? Foi boa a prova? Tirou nota boa? Deixa só o povo chegar, viu? O tempinho que o povo chega. Esse é o tempinho onde a gente está conversando. Ok? Pronto. Ai, que bom. Que bom que você gostou. Olha, semana que vem vou na casa de Evelyn, aí eu deixo lá um negócio, aí você tá na lista das meninas que estão presentes aqui, aí eu vou deixar lá uma lembrancinha para você, viu? Você e a Emanuele, tá certo? Bom dia, Emanuele. Bem-vinda. Ó, hoje a aula vai ser um pouco mais teórica, mas aí é só para prestar atenção, certo? Eu já vou indicar, estou preparando vocês para o Enem. Aí, quando chegar na prova do Enem, aí vocês já vão ter, eu já estou direcionando vocês para o Enem, tá bom? Aí, quando for o Enem, aí vocês já estão organizados. Só esperar mais 2 minutinhos para a gente começar a aula. A gente vai falar sobre gêneros textuais, assim, que no Enem cai muito, certo? E, é, e aí nós vamos observar isso. Eu vou passar aqui o slide, aí vocês prestem atenção aí, viu? Pois é. Emanuele, gostou da prova? Gostou da prova, Emanuele? Certo, muito bom, muito bom. Aí é, a gente vai A gente vai conversando mais. Eu também gostei das notas de vocês, certo? Que achei muito bom, foi muito bom. Viu? Continue assim, presente. Lembrar, viu, Emanuele e Raíssa? No, é, eu vou lá na quarta-feira na casa de Evelyn. Aí eu vou deixar lá o presentinho de vocês. Aí ela vai marcar com vocês para vocês irem lá pegar a lembrancinha de vocês, viu? Certo? Aí, a lembrancinha de vocês. E só falta 1 minuto para a gente começar, certo? A gente vai agora começar. Ai, ai, ai. Pois é, minha gente. Esse ano realmente não vai ter mais aula presencial, não, viu? Essas aulas online, elas vão perdurar até, até o governo pegar, o governo estadual dizer que a gente volta, viu? Mas que volte com segurança, é claro, né? Porque a gente não pode voltar sem segurança nenhuma. Ok? Oi, vai perguntar, Emanuel? Oxe, mas aqui não é. Mas aqui tá certo. Então, eu vou botar a presença dela justificada, viu? Eu vou botar a presença dela justificada. Ana Beatriz, a presença dela justificada. Pronto. Aí qualquer coisa, ela, no caso assim que acontecer, não, de uma vez ou outra, aí vocês peguem, você pode ver lá no YouTube, viu? Que eu estou gravando, aí eu vou estar lá no YouTube para vocês pegarem e verem, aí coloca lá nos comentários o seu nome, certo? Aí vocês olhem lá a aula e coloca nos comentários o nome e beleza.
Mas isso é eventual, né? Eu prefiro que seja aula assim, eu falando com vocês para a gente tirar as dúvidas e tudo mais. Aí eu vou passar o slide para vocês, certo? Aí o slide, pronto, Ana chegou, Ana Beatriz chegou, presença, ok? Presença, agora a Raíssa foi que caiu. Mas é a internet, gente, a gente sabe. Bom dia, Ana, tudo bem? Gostou da prova? Aí a gente vai aqui, Emanuel vai chegar já já. Bom dia, bom dia. Ainda bem que conseguiu, que Emanuel disse que é, tava com dificuldade de entrar, né? Mas aí, beleza. Aí nós vamos aqui para a aula de, produção textual, certo? Linguagens, códigos e suas tecnologias. Português, porque inclui gramática, literatura e redação. Mas aqui a gente vai focar a questão da redação, que são os gêneros textuais que cai muito no Enem, tá certo? Cai o romance, a crônica e a notícia. Vocês vão perceber que no Enem, quando vocês forem fazer, bom dia, Clive. Clive, vai lá fazer aquele negócio disso que eu te pedi, a segunda chance. Vá lá, você faz até tirar nota boa, viu? Eu estou aguardando, homem. Organize isso aí para você fazer ainda hoje, viu? Para eu passar as notas para Evelyn. Aí você faz lá, vai tentando, tentando, tentando até tirar nota boa, certo? É a segunda chance aí. Aí, olha, nós vamos aqui ver a questão dos gêneros textuais romance, certo? Crônica e notícia. Deixa eu só fazer aqui, caiu aqui o negócio, aí eu vou rapidinho aqui. Aí, nós temos aqui a... Só um minutinho aqui para mim, que eu estou aqui. Ok, cadê a professora? Aí, é rapidinho. Olha, aí vocês têm que pegar, certo? E ver essa questão da atividade lá. Deixa eu passar de novo aqui, ok? Aí, aqui foi que caiu, deu um panezinho aqui, tá bem? Aí, certo? Então, olha, nós vamos falar hoje sobre gênero textual, romance, crônica e notícia, ok? Por que falar desses três gêneros textuais? A gente vai ter umas 2 aulas, quase 3 aulas, falando sobre esse assunto. Porque ele vai estar sempre em pauta no Enem, certo? Vai ter sempre vai ter sempre um fragmento de romance, um, vai ter sempre um fragmento de romance, vai ter sempre uma crônica e vai ter sempre uma notícia no Enem. Vai interpretar para saber quais são as partes principais, para você tomar conhecimento do que você do que você tem que fazer, certo? Então, nós temos aqui o Peraí, que eu me entalei. Nós temos o romance, a crônica e a notícia. Lembrar que o romance ele é um pouco mais longo, a crônica ela é curta e a notícia ela usa a linguagem denotativa. Aí a gente vai prestar atenção e eu vou explicar isso bem direitinho para vocês. Quando chegar no Enem,
vocês vão se deparar com esse tipo de texto, esse gênero textual. Aí vocês têm que saber a parte dele para vocês não se perderem, certo? Não se perderem. Então, vocês têm que sempre que lembrar disso aí. Que quando chegar lá na prova, vocês vão ter que interpretar esses gêneros textuais. Aí eu vou aqui explicar como é que eles são para você se organizar. Aí, deixa eu ver aqui, eita, vou passar aqui, pronto. Aí, olha, eu tenho aqui uma notícia. Essa notícia, ela foi vinculada no Folha de São Paulo, no dia 12 de 6 de 99, certo? Ou seja, ela é mais velha do que vocês, né? Que eu acredito que vocês tenham 15 anos, nasceu em 2005, 2006, né? 2005 é mais ou menos isso, né? 15, 16 anos por aí, 2004. Mas 99 não tem ninguém aqui não, vivo não. Nessa sala não tem ninguém de 2000, de 1999. Aí, essa notícia, ela é uma notícia que envolve várias outros temas que temos que debater sobre eles e entender, viu? Então, nós temos a questão da criança trocada por casa, é apresentada no Paraná, certo? Se você já percebeu, todos os anos, todos os anos, nós temos nós temos uma, nós temos notícias de que as pessoas elas vão sempre é, jogar uma criança no rio, né? Tem um bebê e tem um bebê e não quer, aí joga no rio, embrulha na sacola, joga no rio, joga na lata do lixo. Então, às vezes troca por comida, ou troca é, ou troca por uma casa e etc. Tá certo? Todo ano nós temos essas temáticas no dia a dia, nas notícias de jornal, certo? Então, vocês prestem bastante atenção, porque a partir de uma notícia, eu posso, a partir de uma notícia, eu posso fazer uma crônica, certo? É claro que eu não vou pedir para vocês fazerem uma crônica, porque a crônica a pessoa tem que passar muito, assim, para mim, tem que ser muito tempo que a pessoa ela tem que se debruçar muito tempo sobre essa questão de, de, de como formatar o texto, como fazer o texto, certo? Então, eu vou aqui ler é, eu vou aqui ler para vocês essa crônica aqui. Essa crônica, não, essa notícia de jornal foi dado como crônica. Deixa eu só, aqui caiu de novo. Deixa eu ver aqui uma coisa, meu Deus. Certo? É, 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 ai, Jesus. Aí, meu Deus, que hoje a internet aqui, até aqui está afetando, viu? Meu Deus do céu. Pronto, voltou. Ai, meu Deus. Aí, olha, nós temos uma notícia e nessa notícia nós podemos justamente fazer uma crônica dela. Mas não é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês entendam o que é uma notícia, como ela é formatada. Aí eu quero que vocês entendam o que é crônica, certo? Como é formatada a crônica, como é formatada a crônica. E eu quero também mostrar para vocês o fragmento de romance, né? E mostrar como é o fragmento de romance, certo? Esse aqui é uma notícia, foi publicado no jornal Folha de São Paulo, em 1999. Essa temática é sempre atual, porque todo ano, certo? Ou elas jogam fora, no lixo,
ou embrulha na sacola, joga no rio. Tem vários casos assim que o jornal sempre apresenta essa situação. Essa situação aqui dessa notícia foi lá no Paraná. A mulher trocou a criança por uma casa, certo? Nós temos aqui, não sei se vocês conhecem, mas nós temos a questão a questão da barriga de aluguel, certo? Aqui no Brasil, a barriga de aluguel ela é permitida desde que você não tenha vantagem financeira. Mas se você é, quer assim, quer ter não, a pessoa quer um filho de barriga de aluguel de outro país, ela também pode ter, certo? Mas ela tem que pagar muito. É tanto que nessa quarentena, no início da quarentena, as fronteiras foram fechadas e os pais de aluguel, né, as barrigas de aluguel, estavam tendo os meninos e os pais que pagaram por essa barriga de aluguel, eles pegaram, não estavam tendo como ir buscar essas crianças. Aí estava uma maior comoção no início da quarentena, depois que as fronteiras foram se abrindo, né, eles começaram a ir buscar os filhos dessas barrigas de aluguel lá no exterior, certo? Olha, um dos 4 bebês trocados pelos pais por material de construção, cestas básicas e até uma casa foi apresentado ontem pela manhã na sede da CICRID, que é o Serviço de Investigações de Crianças Desaparecidas da Secretaria da Segurança Pública do Paraná. A criança estava em Curitiba com o engenheiro Antônio Ricardo Siqueira, 39, e a comerciante Luísa Helena Pereira, 39, havia cerca de um mês. O menino continuará com o casal, que foi indiciado em inquérito policial até decisão final da Justiça. O casal foi indiciado sob acusação de venda ou troca de crianças de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A mãe da criança, a desempregada Maria do Nascimento, deverá ser indiciada em inquérito policial no início da próxima semana, segundo o delegado Harry Ebert, que cuida do caso. Ela teria entregue o filho em abril à curitibana Jurema Frumento, que teria intermediado a troca da criança por uma casa. Jurema, que também foi indiciada, nega ter recebido qualquer quantia pela entrega. Ela afirma ter apenas ajudado a amiga, que é mãe solteira e não tem dinheiro. Então, dentro desse gênero textual, certo? Dentro desse gênero textual, o gênero notícia, ele tem um título, certo? Um título aqui, ó, um título que ele vem destacado, certo? Esse destaque, ele vem em negrito, muitas das vezes em caixa alta. Embaixo do título vem o subtítulo, que aqui não tem, mas a maioria das reportagens, das notícias tem, que é chamado linha fina, certo? Linha fina, ou olho da notícia. E existe o primeiro parágrafo, que é o chamado LIDE, certo? LIDE. O LIDE, ele é onde a gente encontra as informações de onde, quando, por quê, como. São aquelas perguntas que informam os pontos principais da matéria, certo? Então, aqui no LIDE. O LIDE é o primeiro parágrafo. Então, numa matéria de jornal, nós temos o título, certo? Nós temos a linha fina, o olho da notícia, que é um resumo de toda a notícia. Ela vai chamar a atenção do leitor, né? Mais ainda por ser um resumo de toda a notícia. Então, a pessoa lê o título, é chamativa a atenção. Aí vai ler a linha fina, ou o olho da notícia. E ela vai se sentir mais interessada ainda em ler a matéria. E no primeiro parágrafo é chamado de LIDE. LIDE é justamente esse primeiro parágrafo que contém as perguntas, né? Onde, quando, por quê, como e etc. Entendeu? Então, essas aqui são as principais. O tema dessa notícia é sobre a mãe que não tem condições de ter filho, ela tem a criança e dá a criança ou troca a criança.
Também tem outros casos, como eu já citei para vocês, sobre a mãe que ela usa barriga de aluguel, certo? Ela usa barriga de aluguel, certo? E tem aquelas que praticam o aborto, que é um tema que a gente vai ver agora na crônica também, né? Mas não é o tema do que eu vou pedir de redação. Esse é um tema mais à frente, que eu vou me informar melhor sobre todas as situações para que a pessoa possa ter uma reflexão sobre isso. Mas aqui nós já temos essas partes importantes da matéria aqui, da questão da notícia, certo? Como a estrutura da notícia é o título, o título, o subtítulo, que é chamado linha fina, e o like. Aí a gente vai agora para a crônica de Moacir Clear, que é justamente sobre essa temática. Aí, olha, a Casa das Ilusões Perdidas, certo? A Casa das Ilusões Perdidas. Lembrar que redação, ela também é ligada com a interpretação de texto, tá certo? Assim como a literatura e a gramática. Então, essa aqui é a formatação de como você pode encontrar os textos lá na prova do Enem. Então, de uma matéria de jornal, eu posso fazer uma crônica. Aí, professor, mas o que é uma crônica? Uma crônica é um texto, é um gênero textual, ou um tipo de texto, é um texto que tem poucas personagens e fala sobre o fato do dia a dia, certo? Então, nós temos aqui a Casa das Ilusões Perdidas, Moacir Clear. Moacir Clear, ele era cronista do jornal Folha de São Paulo. Ele pegava as notícias do jornal e fazia crônica, certo? Aí, então, ele pegava aquela notícia do dia, né, e fazia uma crônica, fazia um texto em cima daquela notícia, certo? Aí, por exemplo, ele pegou essa notícia que a gente acabou de ler e fez essa crônica que a gente vai ler agora. A Casa das Ilusões Perdidas. Quando ela anunciou que estava grávida, a primeira reação dele foi de desagrado, logo em seguida de franca irritação. Que coisa, disse. Você não podia tomar cuidado? Engravidar logo agora que estou desempregado, uma pior. Você não tem cabeça. Você não tem cabeça mesmo. Não sei o que vi em você. Já deveria ter trocado de mulher havia muito tempo. Ela naturalmente chorou e chorou muito. Disse que ele tinha razão, que aquilo foi uma irresponsabilidade, mas mesmo assim queria ter o filho. Sempre sonhara com isso, com a maternidade, e agora que o sonho estava prestes a se realizar, não deixaria que ele se desfizesse. Por favor, suplicou, eu faço tudo o que você quiser. Eu dou um jeito de arrumar um trabalho, eu sustento o neném, mas, por favor, me deixe ser mãe. Ele disse que ia pensar. Ao fim de 3 dias, daria a resposta. E sumiu, certo? Depois de ter sumido, ele voltou, mas não voltou ao cabo de 3 dias, mas de 3 meses. Àquela altura, ela já estava com a barriga lançada, que tornava impossível o aborto. Ao vê-lo, esqueceu a desconsideração, esqueceu tudo. Estava certa de que ele vinha com a mensagem que tanto esperava. Você pode ter o neném e eu ajudo você a criar. Ela estava errada. Ele vinha sim, dizer que podia dar à luz à criança, mas não para ficar com ela. Já tinha feito negócio. Trocariam o recém-nascido por uma casa. A casa que não tinham e que agora seria o lar deles. O lar onde, agora ele prometia, ficariam para sempre. Ela ficou desesperada. De novo caiu em prantos. De novo implorou. E de nada adiantou também, eu posso até acrescentar. E se mostrou irredutível. E ela, como sempre, cedeu. Entregue a criança, foram visitar a casa.
Era uma modesta construção num bairro popular, mas era o lar prometido e ela ficou extasiada. Ali mesmo, contudo, fez uma declaração: nós vamos encher esta casa de crianças, 4 ou 5 no mínimo, certo? Então, voltando aqui para o início da crônica, que ele toca no mesmo conteúdo, certo? Nós temos aqui que isso é quando ele diz, quando ela anunciou que estava grávida, a primeira reação dele foi de desagrado, logo em seguida de franca irritação. Que coisa! Você não poderia tomar cuidado, certo? Engravidar logo agora que eu estou desempregada, numa pior. Você não tem cabeça mesmo? Não sei o que vi em você. Já deveria ter trocado você por outra há muito tempo. Isso aqui é um relacionamento abusivo, certo? Ele colocando a culpa na mulher, ao invés de colocar a culpa também nele, né, de não ter se cuidado. Mas aqui ele está colocando a culpa só na mulher. Ela queria, naturalmente chorou, aí ela, olha o relacionamento abusivo. Ela disse que ele tinha razão, que foi uma irresponsabilidade, que mesmo que assim queria ter o filho, ele sonhava tal, mas ela e ele disse que não, né? Disse que ia pensar, disse que ia dar a resposta em 3 dias e sumir. Então, nós temos aqui um relacionamento abusivo, certo? A crônica, ela mostra isso, né? De forma conotativa, né? Ela mostra esse relacionamento abusivo. Aí vamos para a próxima página para a gente analisar melhor a crônica. Aí ele demorou, né? Ele demorou, passou 3 meses, ele voltou, né? E ela já estava com a barriga bem avançada e que era impossível o aborto. Nós vemos a questão do aborto, né? Que o aborto existe o aborto legal e existe o aborto clandestino, né? O aborto ilegal e que no Brasil é proibido abortar, né? Aí tem a questão da religião, que entra aí o preceito religioso, e tem a questão da justiça. É tanto que há uns 2 meses que teve aquela comoção toda com relação à menina de 10 anos para abortar, né? Aí então o aborto, ele é um tabu na sociedade, ele é uma questão pouco discutida e pouco avaliada. E fora isso, tem a questão da religião que influencia bastante, para não tocar nesse assunto, e tem a questão de que existe o caso em que a justiça permite o aborto, certo? Tem outras sociedades que o aborto é permitido, como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o aborto é permitido. Tem também a questão das clínicas de aborto, né, nos Estados Unidos, que elas ganham milhões com isso. Enquanto isso, tem o aborto ilegal, que a mulher toma remédio, né, cair, não sei o que e tal, e passa aquela situação toda de desumana, de sofrimento e tal. E essa questão do aborto, a gente vai tocar num tema à parte, numa proposta de redação mais à frente. Então, ele queria, de toda forma, que ela abortasse, certo? Depois disso, ela pegou, né? Ela insistiu em que queria ter o bebê, sabe? Mas ele, por trás, já tinha feito um negócio com a criança, como se fosse um objeto, né? Ele já teria feito um negócio com a criança. Trocar ele por uma casa, certo? Então, tratando a criança como um objeto. Tem gente também que vai troca por comida, troca por dinheiro, joga no lixo, como eu já falei, certo? São vários casos que a gente vê na televisão. Mas aí ele veio com a história de que, depois disso, ele prometeu que ficaria para sempre com ela, ainda nesse relacionamento abusivo, certo? Ainda no relacionamento abusivo. Aí, deixa eu fechar aqui. Nesse relacionamento abusivo. Aí ela ficou desesperada,
ela implorou e ele se mostrou irredutível, né? E mesmo assim ela cedeu. Como a gente vê, é um relacionamento abusivo. Ela entregou a criança e tal, e foram lá, e assim, no final, ela ainda queria 4 ou 5 crianças no mínimo. Então, vocês vão ver aí que querendo assim, ela não, é, ela não fez ela não fez o gosto dele no final, né? Ou seja, foi um motivo de essa promessa dele ficar para sempre com ela não foi cumprida, porque ela estava com essa ideia de querer ter 4 ou 5 filhos, né? Então, essa é a crônica, ela usa uma linguagem conotativa, ou seja, figurada, certo? Tem poucas personagens aqui, só tem o homem e a mulher, certo? E o local lá é onde eles moram, né? O local onde eles estão morando. Então, a crônica tem poucas personagens, é um assunto do dia a dia. Esse é um assunto baseado numa notícia, certo? Então, nós temos a crônica aí. Agora, nós vamos ler um fragmento de romance. Aí eu vou falar para vocês, olha, são 3 tipos, 3 gêneros textuais diferentes. Um é a notícia, o outro é uma crônica, e agora vamos ver um romance, mas é um pedaço do romance, porque um romance ele é um livro muito extenso, certo? Ele é um livro muito extenso e ele vai pegar, vai fazer com que a história seja bem alongada, com vários núcleos, e eu vou explicar agora. Olha, esse livro aqui, foi escrito por José de Alencar, e José de Alencar, ele era romancista romântico. Eu não, vocês já do terceiro ano já devem ter visto o romantismo em literatura, e o romantismo brasileiro, ele sempre tinha, assim como da Europa, né, porque veio da Europa, ele sim, sempre tinha um final feliz. Esse final feliz, né, depois de ter muitas peripécias, muitas aventuras, aí terminava todo mundo feliz, ou em casamento, ou as mulheres grávidas, cheias de meninos, certo? Mas todo mundo terminava feliz. Assim como essas novelas de televisão, que elas pegam essa questão da ideia do romance romântico. Por que romance romântico? Porque tem outros tipos de romance. Romance quer dizer uma narrativa longa, certo? Uma narrativa longa. Mas existe romance romântico, existe romance modernista, existe romance de ficção, existe romance policial. Eu acho que vocês, algumas meninas aqui já leram aquele negócio dos vampiros, Crepúsculo, não sei o que e tal. E, então, aquilo ali é um romance. Aquilo ali é um romance de ficção, certo? Quem leu Harry Potter também é um romance de ficção, certo? Então, aqui é um romance romântico porque termina sempre com um final feliz. Aí, a Aurélia Camargo, ela aqui nesse livro Senhora, de José de Alencar, ela ela nasce num lar pobre, talvez porque o pai dela tenha fugido com a mãe dela, né? Porque vocês sabem muito bem que nesse período lá de 1800 e tal, tinha o tal do dote. E quem determinava o casamento era o pai. Era o pai que dizia, você vai casar com fulano tal, e o dote assim, assim, assim. Mulher e homem não tinha muita vontade, muito querer nisso, não. Pensavam muito no dinheiro. Aí o que é que aconteceu? Aconteceu que a Aurélia, ela pegou, ela era pobre, o pai dela provavelmente foi uma dessas pessoas que fugiram para casar, né? Vocês sabem as histórias, e muitas das vezes os avós da gente, os bisavós, eles fugiam para casar, né? E para viver a vida deles, porque os pais não permitiam. Aí o pai dela era pobre, e ela também era pobre. Aí o pai dela morre, mas o avô dela, que era rico, deixa a herança para ela, certo? Como herdeira. Ela estava namorando a Fernando Seixas. E Fernando Seixas, ele era muito ambicioso.
ele deixa a Aurélia, por ela ser pobre, e vai se namorar e vai se casar com a Adelaide Amaral, que é filha de um banqueiro. Nesse vai e vem, ela fica rica, né? A Aurélia fica rica, e ela, claro que ela tem que ter um marido. Então, ela compra o Fernando Seixas por 100 contos de réis. Ou seja, ele vai pegar e se vender, né, por 100 contos de réis, como se fosse 100 mil reais hoje, sabe? E ela fica passando na cara dele o tempo todinho como uma pessoa comprada, certo? Ele como uma pessoa comprada e que ela vai sempre vai estar humilhando ele. Mas é que ela gosta dele. E no final ela se declara para ele. Por isso que é um romance romântico. E aqui a Aurélia Camargo, filha de uma pobre costureira e órfã de pai, apaixonou-se por Fernando Seixas, o nome desse uso, a quem namorou. Este, porém, desfez a relação movida pela vontade de se casar com uma moça rica, Adelaide Amaral, e pelo dote ao qual teria direito de receber. Passado algum tempo, Aurélia, já órfã, recebe uma grande herança de seu avô e ascende socialmente. Ela passa, pois, a ser figura de destaque nos eventos da sociedade da época. Dividida entre o amor e o orgulho ferido, ela encarrega seu tutor, tio Lemos, de negociar seu casamento com Fernando por um dote de 100 contos. O acordo realizado inclui, como uma de suas cláusulas, o desconhecimento da identidade da noiva por parte do contratado até as vésperas do casamento. Ao descobrir que sua noiva é Aurélia, Fernando se sente infernizado, pois, na verdade, nunca deixara de amá-la, e abre seu coração para ela. A jovem, porém, na noite de núpcias, deixa claro que o comprou para representar o papel de marido que uma mulher na sua posição social deve ter. Dormirão em quartos separados. A Aurélia não só pretende entregar-se a ele, né, como aproveita as oportunidades que o cotidiano lhe oferece para criticá-lo com ironia. Então, Machado de Assis não, José de Alencar, ele vai criticar essa situação da sociedade. Por que um fragmento? Porque o romance ele é um livro extenso, com várias histórias, certo? Então, quando a pessoa vai ler um romance, lembrar que esse romance é romântico, romance quer dizer uma narrativa longa, certo? E nós temos a questão das personagens, dos vários núcleos, que eu vou explicar na próxima aula, bem detalhado para vocês, certo? Então, nós aqui hoje vimos a questão da notícia, certo? Com o título, a linha fina e o line. Nós vimos a crônica, que é um tipo de texto que faz uma notícia do dia a dia, se faz a base dessa crônica. E que tem poucas personagens e o ambiente também é delimitado. Já o romance é o contrário, ele é grande, ele é uma narrativa maior, certo? Bem extensa, e tem vários núcleos que a gente vai ver na próxima aula, certo? Agradeço a presença de todo mundo e desculpe os erros no início da falha da internet aqui, certo? E na próxima aula a gente vai dar sequência a essa aula e a gente vai ter mais atividades e tudo mais, certo? Desejo a todos boa aula, terceiro ano, e até a próxima sexta-feira, tá bom? Tudo de bom para vocês, podem sair da aula. Tchau. Tchau, Emanuele. Quarta-feira, viu? Quarta-feira eu deixo lá o negócio, viu? Tá certo? Lá na casa de Evelyn. Aí ela vai falar para vocês, viu? Você e Raíssa. Tchau, gente. Tchau, Rafael. Tchau, Raíssa. Tchau, Emanuele. Tchau, Ana. Tudo de bom para vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Tchau.